Alô, queridos, tudo bem? Hoje eu quero falar de um assunto muito legal que eu não podia deixar de passar para vocês a respeito de caixinhas que estão incrustadas na nossa mente, que precisam sair de lá, moldes que foram implantados na nossa mente que precisam sair de lá. E hoje eu falo especificamente sobre dois livros a respeito de riqueza. Um deles, com o próprio nome relacionado, né, do Harvey Eker, chamado Segredos da Mente Milionária, e o outro famoso também, best-seller incontestável, que é o livro do Robert Kiyosaki, Pai Rico, Pai Pobre. Talvez você não tenha lido, muita gente leu esse livro, e é um livro fantástico, maravilhoso, transformador. Te aconselho a ler esses dois livros, que tem muito a nos ensinar, e é um resumo que eu vou fazer desses dois livros aqui hoje, e te passar o conceito e passar uma sacada que talvez quem leu não tenha percebido e que está em comum nos dois livros. Talvez agora você perceba, realmente, mas a verdade é que nem todo mundo percebe e é algo necessário que eu tenho que te passar isso, e tenho certeza que você vai aprovar e vai compartilhar. Meu nome é Cid Orives e eu estudo há décadas a respeito do poder da fé, o poder da nossa mente, o poder de nós não criarmos, mas atrairmos para nós tudo o que nós focamos. Tudo que nós focarmos, nós vamos expandir. Nós vamos expandir. Se você focar em tudo que você foca, expande. Essa é uma grande verdade. E esses dois livros, eles falam especificamente sobre você ter uma mentalidade que não é a ideal, e ensina você a transformar essa mentalidade numa nova forma de pensar, numa nova forma de significar conceitos na sua vida. Porque a grande verdade é essa: nos dois livros, se nós fôssemos resumir os dois livros numa, já que estamos falando de caixa, numa caixa só, os dois livros falam sobre uma forma como nós estamos condicionados. A grande maioria das pessoas vem de uma mentalidade, e aquela mentalidade conduz a vida dela pela vida toda, né? O tempo todo pensando na mesma forma e geralmente sem nem saber que pensa. Eis a questão. Às vezes nós temos uma mente modelada para um determinado padrão e a gente, na maioria das vezes, não percebe. Esse é que é o grande desafio. Nós temos uma mentalidade que precisa ser corrigida, precisa ser recondicionada, precisa ser refeita, ressignificada, refazer, de reforma. Por exemplo, por que, que a nossa mente tem tanta escassez? Por que as pessoas tendem a ter uma mente de escassez? Porque nós fomos modelados dessa forma. Eu estou repetindo para que isso fique muito claro na sua cabeça, que você pode mudar isso. Se você tem dificuldade financeira, se você não sabe o que acontece, que às vezes você tem muito mais capacidade do que aquele seu amigo, colega, familiar, e de repente aquele amigo, colega ou familiar tem muito mais dinheiro que você, e você fica pensando, por que eu estou fazendo de errado? Mas a grande verdade é que nós levamos conosco uma mentalidade pela vida toda que sai dos padrões que nós desejamos. Nós falamos uma coisa e agimos de outra maneira. Nós acreditamos ser uma coisa e somos outra. Isso é muito comum e fácil de transformar, de remodelar, como eu já disse, desde que você esteja disposto a perceber isso, a admitir isso e decidir de uma vez por todas a mudar a sua vida. E o que eu percebi nesses dois livros, fazendo um resumo dos dois, o Pai Rico, Pai Pobre, a história do Roberto Kiyosaki, que ele teve o privilégio de ter dois pais, um do primeiro casamento e o outro do segundo. E o primeiro era o pai pobre, entre aspas, né? Não era pobre, era o pai pobre.
Ele era um professor e passava a vida toda acreditando que não havia outra forma de ganhar dinheiro senão você tendo um emprego fixo, você sendo um assalariado, você estando estável num emprego assalariado, um emprego de cadeira garantida que te dá estabilidade, claro que entre aspas, porque a verdade é que estabilidade não existe até certo ponto, porque é claro que você, como um funcionário público concursado, você tem mais estabilidade. É óbvio, mas ao mesmo tempo você vai concordar que a verdadeira estabilidade está na sua mente. De repente você está hoje ali naquele emprego e amanhã pode não estar. Não existe realmente, as duas versões estão corretas. Não existe estabilidade, como Flávio Augusto, por exemplo, fala dessa forma, Paulo Vieira também, entre outros, só no Brasil, citando agora alguns, né, que fala isso, que estabilidade não existe, né? É verdade, mas é preciso destacar que, com certeza, se você é um funcionário público, se você tem uma empresa que já está estabilizada no mercado, desde o seu produto, seja serviço, a forma como você atende, isso tende a te dar mais estabilidade. Essa é uma verdade. Então, ao mesmo tempo, realmente pode vir uma intempérie, pode vir algum desafio que você, de um momento para outro, pode não estar estável. Agora, onde precisa estar, aí sim eu concordo, essa estabilidade. Onde ela precisa estar com certeza e fixada de uma forma concreta, na nossa mente. Então, esses dois livros, tanto do Robert Kiyosaki quanto do Harv Eker, ensina que nós estamos vindo de uma mentalidade modelada desde a infância e mentalidade de pobre. O Harv Eker, por exemplo, ele comenta que tudo dava errado na vida dele, as coisas davam errado, ele era o azarão, o sem sorte, o fracassado. Até que ele encontrou um amigo do pai dele, que conversaram num intervalo, e esse amigo disse para ele, você tem que modelar os ricos. Esse foi o primeiro start dele. E desde então ele começou a perceber isso, começou a estudar sobre isso e foi desenvolvendo toda uma forma de agir que, de repente, ele, em 2 anos já estava milionário. Isso é para todos nós. Robert Kiyosaki, ele, como eu disse, ele com 2 pais, percebeu que um era pobre e o outro era rico, e que as mentalidades eram extremamente diferentes. Muito diferentes, expressivamente diferentes. E a diferença principal, olha, estou passando um resumo muito bacana dos 2 livros e rápido, né? A diferença principal do pai rico e do pai pobre é que o pai pobre estava com uma mentalidade de escassez. Uma mentalidade de escassez. Ele só via os bloqueios, só via os padrões, os dogmas, o que nós chamamos de paradigma de pobreza, que são aquelas frases famosas que as pessoas pobres tendem a dizer, que é dinheiro não cai de árvore, dinheiro não cai de árvore, né? Como se milagres não existissem, como se algo não pudesse acontecer, que você pudesse prosperar, não só dependendo de um esforço além da conta. Então, as frases que mais os pobres dizem, e de escassez, a minha vida é vida de pobre, pobre é assim mesmo, pobre não dá sorte, e, ao mesmo tempo, com, às vezes, uma revolta até contra os ricos. Ah, rico é ladrão, rico é corrupto, rico tende a ser desonesto. Esses são os paradigmas que eles carregam e isso os mantém pobres. Porque se você tem uma mente que não permite a riqueza, com certeza você vai continuar da forma como você está. Eu costumo dizer, e eu aprendi dessa forma, que se você quer resultados diferentes, você tem que fazer coisas diferentes. Mas se você tem uma mentalidade modelada desde a tua infância, principalmente dos 0 aos 7 anos,
com essa educação de pobreza, onde tudo é muito restrito, onde você só sabe economizar, 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 isso quando tem essa mentalidade, ou então a mentalidade de um perdulário, que é gastador, 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 e não tem a mentalidade de um ganhador, porque de um fazedor de dinheiro, mais do que ganhador. Porque dinheiro você não ganha, você faz o dinheiro, você produz e conquista riquezas. Essa é a verdade, através